Tudo bem? Tudo bem. Meus parabéns. Obrigado. Parabéns, Nino. Parabéns pela vitória. Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes. Bom, Diniz, Libertadores das Américas é competição muito difícil, é acirrado, a gente sabe que a batalha é ali no campo, difícil. Mas hoje nós vimos uma arbitragem, eu sei, desculpa perguntar sobre arbitragem, talvez não seja bacana, vocês ficam numa situação mais neutra, mas é preciso perguntar. Porque nós acreditamos nos que vimos hoje, 62 mil pagantes. E o ingresso hoje, para você vir assistir um time de futebol jogar, é prazeroso para o público porque é entretenimento. A gente quer ver o futebol dentro do campo. E a arbitragem, pela Conmebol hoje, deu 1 minuto de acréscimo, 1 minuto no primeiro tempo, sendo que a bola parou mais de 10 minutos no primeiro tempo. Não tem coerência lógica nenhuma. Jogando na contramão da FIFA, que em todos os jogos do mundo, principalmente agora no campeonato feminino de futebol do mundo, os acréscimos chegam a mais de 10 minutos, 11 minutos. Então, Diniz, queria perguntar para você, como gestor, líder do futebol hoje do Fluminense, por que a arbitragem não segue alguns critérios da FIFA que hoje está sendo feito no mundo inteiro? Por que hoje a arbitragem peca nisso? E, Nino, meus parabéns. Por que hoje o Fluminense, no primeiro tempo, não conseguiu dar um chute ao gol do time adversário? Primeiramente, boa noite, obrigado pelas palavras. Eu não consigo entender nem no campeonato da Libertadores e tampouco lá na Argentina aconteceu coisa parecida também, jogo de ida, e também no Campeonato Brasileiro tem acontecido, infelizmente. Eu acho que é um prejuízo para o futebol e, como você bem disse, um prejuízo para o torcedor que quer consumir o jogo. Eu sou um defensor, sistematicamente tenho falado disso, falta de critério da arbitragem em relação aos acréscimos. O Nino vai responder a tua pergunta, mas eu acho que eu vou falar também um pouco. A gente teve dificuldade no jogo, no primeiro tempo, porque o time do Argentinos teve muito mérito na marcação, a gente estava com dificuldade, de fato, para furar. Então a gente podia ter jogado melhor, mas a gente não estava esperando uma marcação como a que eles fizeram, num bloco médio, com muita perseguição individual no campo todo, praticamente. Você vê que o centroavante, com 30 minutos do primeiro tempo, já estava esgotado, 10 do segundo tempo pediu para sair. Então eles valorizaram muito essa nossa vitória. Eu vou de encontro com o que o professor falou. Acho que muito da dificuldade que a gente encontrou no primeiro tempo foi pela organização e pelo empenho do Argentino Júnior. Diferente do jogo lá na Argentina, eles decidiram não fazer uma pressão alta, aguardar um pouco o nosso time e se empenhou muito nessa marcação média. No intervalo a gente tentou fazer ajustes que ajudaram a criar melhor e ter uma posse melhor no segundo tempo. E a gente sabia que o gol ia acabar sendo questão de tempo e também muito passar pela movimentação e velocidade que a gente desse na bola. Foi o que aconteceu e conseguimos fazer os 2 gols no final, mas muito mérito de uma equipe que se defendeu muito bem e se entregou muito ao jogo. Muito obrigado. Boa noite, André Cavalcante, Paramount Plus. Para o Nino, queria que você falasse da atmosfera do jogo, um clima quente. A gente imaginou ali que em qualquer momento uma faísca poderia virar uma briga generalizada. A gente até viu algum tumulto. Queria que você descrevesse para a gente como é que foi dentro de campo. Você acha que foi tudo dentro do limite da Libertadores ou passou um pouquinho do ponto? E para o Diniz, a gente ouve, Diniz, suas entrevistas, você priorizando sempre a ética do trabalho, as relações do trabalho, ao resultado. Hoje você acha que as duas coisas caminharam juntas ou você acha que o Fluminense poderia ter conseguido, você falou que poderia ter jogado melhor, poderia ter evitado esse sofrimento no final, esse jogo mais emocionante, mais tenso na reta final da partida? Eu acho que o jogo foi o nível de disputa Libertadores. Jogo limpo, não lembro de nenhuma entrada violenta de Léo do adversário, nem nossa. Acho que foi dentro do esperado. Creio que o juiz conduziu bem os critérios de falta, de cartão. Eu acho que o principal fator para que o clima ficasse tenso e o jogo ficasse cada vez mais nervoso foi pela muita paralisação. Acho que o juiz foi um pouco permissivo com a cera do adversário, goleiro caindo quando a bola estava no ataque, enfim.
E isso foi deixando o clima quente, nosso time um pouco ansioso para procurar o gol, se via incomodado porque o jogo não fluía. E depois do gol, né, teve uma confusão ali com o time deles, mas creio que dentro de jogo, tudo dentro do esperado e sem entrada violenta de Léo. Então, eu sinceramente não entendi muito a pergunta, que você falou de ética de trabalho, com desempenho de campo. Na verdade, você destaca a ética do trabalho, as relações de trabalho, priorizando o dia a dia e o trabalho que é feito ao longo prazo, do que exatamente um resultado, como foi o resultado de hoje. Queria que você falasse assim, como é esse sabor desse trabalho que você tem feito no Fluminense, mas ser premiado com um resultado. Se você acha que essas duas coisas caminharam juntas, ou se hoje foi um pouco assim, o Fluminense até poderia ter jogado melhor, não fez exatamente o que você imaginava, mas conseguiu um resultado pelo que vem sendo feito nos outros jogos, ou ao longo do seu trabalho à frente da equipe. Então, as duas coisas caminharam perfeitamente, porque assim, a ética de trabalho não é jogar bonito. Isso pode ser uma consequência de jogar bonito e a gente tem que dar mérito para o adversário. Eu estou muito feliz com o que o time fez hoje, como tive feliz em outras ocasiões que a gente não jogou esteticamente tão bem. A prioridade da ética e das boas relações, ela não é você jogar. Você pode às vezes jogar bem o jogo e ter faltado um monte de coisa, ter faltado competitividade, respeito ao jogo, respeito ao adversário. Essas coisas não faltaram. Então a ética de trabalho ela teve 100% no jogo de hoje. Se não tivesse, a gente não tinha levado essa classificação. A gente jogou contra um time muito bom, muito bem treinado. O Milito está lá já há quase 3 anos. É um time no Campeonato Argentino que é o time que menos permite invasão do adversário, que é o time que menos permite que o adversário toque a bola. Então a gente não jogou de um adversário qualquer, a gente jogou de um time extremamente bem treinado, com bons jogadores, com jovens, um time com bastante saúde. E quando eu falo de jogar melhor, a gente sempre pode jogar melhor. Até que no intervalo a gente conseguiu jogar melhor, fez alguns ajustes, porque o adversário também tem estratégia. E você viu quando mudou o jogo e a gente pôde. No fundo, a gente poderia ficar e levar para os pênaltis, porque o Argentino Júnior teve uma estratégia muito clara de não tomar o gol e, se desse, fazer o gol. E a gente tinha uma estratégia de fazer o gol. Você viu quando a gente fez o gol e virou, a gente fez o segundo gol e provavelmente se tivesse mais tempo, a gente pôde usar mais a estratégia de marcar e roubar a bola em boas condições para contra-atacar, a gente poderia ter feito mais gols. É que construir, de fato, é mais difícil do que destruir. Então, acho que é um resultado que a gente tem que comemorar muito, por tudo que a gente fez. E respondendo bem diretamente a tua pergunta, a ética do trabalho ela foi muito premiada no jogo de hoje. Boa noite, Diniz. Boa noite, Nino. Davi Barros, do GE. Ao Nino, eu pergunto sobre você ter sido o jogador com mais passes certos, acertou quase 100, foram 90 e poucos. O que você acha que isso pode ser uma explicação para esse alto número? Foi, de longe, o que mais acertou, quase o dobro do segundo colocado, por exemplo. E ao Diniz, eu queria saber sobre a questão do Fluminense ter tido essa dificuldade de penetrar e chutar para o gol. Se eu não me engano, o primeiro chute que vai ao gol é o do Samuel Xavier, justamente. Você acha que tem a ver com essa questão do bloco médio, que surpreendeu um pouco vocês? E, enfim, essa análise, por que você acha que isso aconteceu? Perdão, sobre a camisa que você ganhou também, se foi um presente, se tem algum significado? Não tenho. Vou começar aqui, Nino. Tem um presente, assim, aquele torcedor, ele é muito carinhoso comigo, ele mexe, aparece lá no CT. E foi um presente que eu vou guardar com carinho. Em relação a você não conseguir a finalização, às vezes você não está finalizando, porque assim, você fala, chutou no gol, mas aí você vai pegar número. Número é uma coisa, às vezes, que não mostra o que aconteceu no jogo. Mas você tem domínio, você chuta uma bola bem fraquinho e não produz nenhuma expectativa de gol. Aí você fala assim, chutou 10 bolas no gol. A gente estava com dificuldade de finalizar, mas a gente, principalmente no segundo tempo, estava cercando a área do River, a qualquer momento podia fazer um gol. Tiveram vários cruzamentos muito mais perigosos que chutar uma bola de meia distância. Só você ver a quantidade de gols que sai de fora da área, no mundo. Então, assim, para você produzir chance de gol, não é chutar no gol para chegar aqui e agradar o número e os jornalistas ficar contentes. Falar assim, chutou 15 bolas, mas assim, produziu o quê? Efetivamente perigo para o adversário. No segundo tempo, a gente estava levando perigo com muita constância. Estava muito mais envolvente o time e eles, no segundo tempo, eles tinham um bloco mais médio no primeiro tempo e, se você perceber, a gente foi empurrando eles para baixo, eles ficaram muito mais no bloco baixo do que no bloco médio. Então, a gente teve muito mérito.
O jogo, você não pode analisar o jogo, a performance da equipe, simplesmente pelos números de maneira aleatória. Eu gostei muito do que a gente fez no segundo tempo. E o jogo é difícil mesmo. É igual eu te falei, assim, quando a gente pegou e tinha prerrogativa, que a gente tinha feito o resultado que nos interessava, a gente, em 4, 5 minutos, já tinha tido 2 contra-ataques perigosos e fizemos gol em 5 minutos. Porque se você ficar só para se defender, para tentar contra-atacar, então o time tem muito mérito, a torcida assim, foi importante demais mais uma vez, jogou junto com o time, e na hora que a gente mais precisava, empurrou, e foi, mais uma vez, na minha opinião, o craque do jogo. Eu creio que esse número se explica também pela marcação do Argentinos Júnior, né? Foi uma marcação média-baixa, em que quando a gente entrava no terço final de campo, eles meio que casavam a marcação e perseguiam individualmente. E a maneira de furar isso era que o zagueiro começasse a construção. Foi o que a gente fez, e isso explica a bola passar muito pelo meu pé e esse número grande de passes certos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Nino. Caio Bloch da Trivela. Fernando, queria saber de você. O time hoje, como o Nino acabou de falar, passou alguns minutos precisando fazer o resultado, né? Querendo fazer gol, e mostrou uma ansiedade, talvez até motivada pelo estádio estar muito cheio. Ao mesmo tempo, o Fluminense agora manteve um tabu e não perde no Maracanã com mais de 60 mil pessoas há 32 anos. Queria saber como você, Fernando, trabalha para esse tipo de jogo, que é decisivo, que é muito difícil, que traz muita torcida para o estádio, não acabe levando ansiedade, sim a festa que os torcedores trouxeram. E para o Nino, queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram em campo no segundo tempo, se foi só a marcação em bloco médio ou as paralisações do árbitro a todo momento, que não deixavam o jogo acontecer. Se vocês se sentiram em algum momento atrapalhados pelas paralisações, não estou entrando em mérito área do nível técnico da arbitragem. Obrigado. Pode falar. Eu acho que um pouco das duas coisas. A ansiedade era um pouco normal. A gente sabia que a nossa maior força e o momento que a gente joga melhor é quando a gente está dentro das nossas características, em valorizar a posse de bola, em ser um time agressivo, um time que está junto, um time que todo mundo participa da construção e da marcação. E foi isso que a gente tentou fazer. Obviamente, o tempo vai passando e a possibilidade dos pênaltis faz com que a gente queira fazer o gol logo. O jogo pede para que a gente seja um pouco mais agressivo e arrisque um pouco mais. E as paralisações, claro, afloram isso, né? A gente vê o tempo passando, o jogo parado, e a gente quer resolver logo o jogo e a classificação. Acho que foi isso, acho que o time se portou bem. O mais importante foi que a gente manteve fazendo aquilo que o jogo pedia e se manteve sendo o Fluminense, que a gente sabe que é o mais forte. Então, Caio, obrigado pela pergunta. Entretanto, eu acho que a ansiedade não foi um fator que prejudicou muito o time, porque se tivesse sido a ansiedade, para ter uma lógica, o time ia ir piorando, porque a ansiedade ia aumentando. E aconteceu o contrário, o time foi melhorando conforme o tempo passou. Então, o time soube jogar o jogo, porque você está querendo atacar e você também não pode tomar gol. Então a gente ofereceu muita pouca chance para um time que é muito bom. Tá? E é difícil jogar jogos assim. O que eu achei, algumas coisas que eu acho que prejudicou o andamento do jogo, mais do que a ansiedade. Eu acho que o fator da arbitragem, que foi muito permissivo com as paralisações, foi o estado do campo. Porque para você jogar contra um time que marca bem, você ficar toda hora precisando dar 2, 3 toques na bola, a gente praticamente não conseguiu jogar de primeira. E o fator que a gente tem que levar mais em consideração foi a boa marcação do Argentinos Júnior. Eu acho que essas 3 coisas esteve muito na frente da ansiedade. Esse time é um time que já postou muito, que sabe que gosta de jogar com essa torcida, com muita gente no Maracanã. Desde que eu estou aqui, quase sempre que o estádio está cheio, a gente já fez exibições grandiosas. Uma delas, talvez a mais emblemática, as 2 mais emblemáticas, talvez tenha sido o jogo da final, dos 4-1 e o 5-1 contra o River. O estádio estava totalmente cheio também. Então, eu acredito que outros fatores pesaram mais do que a ansiedade. Olá, boa noite. Fernando Diniz, boa noite. Fabrício Carvalho, da Vável Brasil. Bem-vindo. É a primeira vez que eu faço uma pergunta para você. Eu queria saber, Diniz, um aspecto do jogo que passou pelo segundo tempo, principalmente, é que não foi apenas a entrada do John Kennedy, mas algo me chamou a atenção. Quando o goleiro caiu,
durante o segundo tempo, foram 5 minutos de paralisação, você chamou o time inteiro. Você estava muito, não diria incomodado, mas você estava querendo chamar o time inteiro para passar algum recado. E eu vejo que o time melhorou depois daquele momento. O que você falou com os jogadores naquele momento exato, na reta final do segundo tempo, que foi, para mim, primordial para desbloquear alguns espaços do Argentinos Júnior na reta final do jogo? O que eu faria é uma coisa que eu tinha falado um pouco no intervalo, para a gente ser mais agressivo e tomar um pouco mais de risco. Deixar a criatividade ela aflorar um pouco mais. Fazer um jogo menos mecânico, um jogo mais solto, com mais agressividade. E eu acho que isso de fato aconteceu. E até pelas mexidas também, o Danielzinho é um jogador que tem esse jogo, tem um domínio muito fácil e conseguiu dar um ritmo mais acelerado para o jogo. E o próprio John Kennedy, que passa a viver um momento muito bonito na carreira dele, acabaram também contribuindo por esse momento. Fora a vinda do André para trás, o time estava muito agressivo, estava muito dentro e tomando pouco risco, que é o mais importante. Eu repito, assim, não é a questão... O Fluminense não jogou sozinho. Muito pelo contrário, jogou contra um grande adversário. Então é uma vitória que a gente tem que saber valorizar, porque foi de fato um adversário que soube jogar, soube marcar e muito valoroso.